Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 12 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Vamos pedir para o nosso irmão Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, o nosso irmão Augusto irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos orar? Divino amigo Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Os ensinamentos que estamos tendo mostram como somos pequenos, como ainda temos que aprender tanto e se modificar tanto perante as tuas leis, Senhor. Obrigado, Senhor. É muito bom sentir tua presença. É muito bom saber que estamos aprendendo um pouquinho mais. Estamos tentando nos modificar para que possamos dar mais um passo em tua direção. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos. Que a tua luz e teu amor possam permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Semana passada a gente terminou o capítulo 10, Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Estudamos os itens 16 a 19, onde Kardec continuou utilizando passagens da pastoral do Monsenhor Gosset e nos trazendo as refutações das teorias dos anjos e demônios, segundo a Igreja. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 11, intitulado É proibido evocar os mortos? Item 1. A Igreja não nega de modo algum a realidade das manifestações espíritas. Ao contrário, como vimos nas citações precedentes, ela as admite totalmente, atribuindo-as, no entanto, à exclusiva intervenção dos demônios. É um erro invocar-se os evangelhos, como fazem algumas pessoas, para justificar sua interdição, visto que os evangelhos nada dizem a tal respeito. O supremo argumento que prevalece é a suposta proibição de Moisés. Vamos comentando junto com Kardec, porque a abordagem dele é muito bom. Nas citações precedentes, ela se admite totalmente, atribuindo-as, no entanto, à exclusiva intervenção dos demônios. Então, só quem pode se comunicar são os demônios. Porque nem os anjos se comunicam. O poder só para os demônios. Só para os demônios. Aí você pensa no anjo Gabriel falando da vinda do Messias. Aí a gente pensa nos anjos que informaram que Jesus não estava mais lá, que o corpo havia desaparecido, né? Então são tantas e tantas citações. E se a gente pegar o Antigo Testamento, aí é que nós vamos encontrar realmente. É um erro invocar-se os evangelhos, como fazem algumas pessoas, para justificar sua interdição, visto que os evangelhos nada vão falar a tal respeito. Vamos lá mais um pouquinho. E aí ele se arvora onde? Na proibição de Moisés, que está lá em Deuteronômio, né? Que proíbe a evocação dos espíritos. Mas se ele proibiu é porque isso era uma prática comum. Eis em que termos se refere ao assunto a mesma pastoral que citamos nos capítulos anteriores. Ele volta de novo à pastoral do Monsenhor Gosset. Então, abre aspas, a partir desse momento ele começa a colocar a citação da pastoral. Não é permitido entreter relações com os espíritos, seja diretamente, seja por intermédio do que os invocam e interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis em uso entre os gentios. Diz o Levítico: não procureis os mágicos, nem desejeis saber coisa alguma dos adivinhos, a fim de não vos contaminardes com eles. Aí ele coloca o capítulo, que é o 19, cita aqui o versículo 31. Se um homem ou uma mulher tiver um espírito de Piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Lembrando que Piton seriam os médios, né? Os pitos, pitonisas, né? Eu dei uma
uma pesquisa aqui, ele diz que vem do grego pneuma pitona, ou espírito pitônico. Que eram chamados os médios, né? É que ele diz que a palavra está associada a uma criatura mística da mitologia grega, uma serpente que guardava o oráculo de Delfos, o espírito de Piton. É interpretado como uma força demoníaca que se enrolava, suga a vida e engana, enlaçando as pessoas. Seriam os médios, os espíritos que se comunicam, né? Sejam apedrejados e sobre eles recaia seu sangue. Isso está no capítulo 20, versículo 27. O Deuteronômio diz: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos ou consulte o espírito de Piton, nem quem pratique adivinhação ou interrogue os mortos para saber a verdade. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa entrada as nações que cometem tais crimes. E fecha aspas. Está no capítulo 18, versículo 10 a 12. Item 2. Vem Kardec agora. É útil, para melhor compreensão do verdadeiro sentido das palavras de Moisés, reproduzir por completo o texto um tanto abreviado dessas citações. Então ele pega as citações da pastoral, ele diz, vamos agora pegar o texto completo? Isso. Porque a gente sabe que quando você corta um pedaço de uma fala, de um texto, tira do contexto e coloca dentro de um outro contexto, muda tudo. Então eu disse, não, vamos pegar a fala toda agora. Abre aspas. Não vos desvieis do vosso Deus para procurar mágicos, nem consulteis os adivinhos, a fim de não vos contaminardes ao dirigir-vos a eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Fecha aspas. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Aí só para fazer um contraponto, para dizer que lá na citação ele só diz: não procureis os mágicos, nem desejeis saber coisa alguma dos adivinhos, a fim de não vos contaminardes com eles. Cortaram a parte do não desvieis dos vossos, não desvieis de Deus. Dos vossos Deus. E ao dirigir-vos a eles. Né? Isso. Eu sou o Senhor vosso Deus. Abre aspas. Sejam punidos de morte o homem ou a mulher que tiver espírito de Piton ou de adivinho. Eles serão apedrejados e o seu sangue recairá sobre eles. Fecha aspas. Levítico, capítulo 20, versículo 27. Lembrando que Levítico também faz parte do Pentateuco mosaico, é dos 5 livros, né, de Moisés. Abre aspas. Quando houverdes entrado na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, tomai cuidado em não imitar as abominações de tais povos. Que não haja ninguém entre vós que pretenda purificar filho ou filha, passando-os pelo fogo, que consulte os adivinhos ou observe sonhos e augúrios, que use de malefícios, sortilégios e encantamentos, ou que consulte os que têm o espírito de Piton e se propõe a adivinhar, interrogando os mortos para saber a verdade. O Senhor abominará todas essas coisas e exterminará todos esses povos à vossa entrada, por causa dos crimes que têm cometido. Fecha aspas. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 12. O que nós temos que entender, Moisés, que cresceu no Egito, uma vez ele sabendo da sua cultura, reconhecendo a sua essência, decidiu resgatar seu povo. E o povo já estava vivendo como escravos no Egito há mais de 300 anos, quase 350 anos de escravidão. Os hebreus, eles perderam o seu contexto religioso. Então eles passaram a ser politeístas, passaram a fazer tudo aquilo que os egípcios faziam. Imagina, mais de 300 anos ali, perdeu totalmente a sua cultura, a sua parte religiosa. Então o que Moisés tenta? Resgatar a sua cultura e tirar da prática. Ele tinha que proibir mesmo,
Porque eles evocavam os espíritos para fazer perguntas frívolas, perguntas inúteis, e isso, em verdade, promove um processo de obsessão muito grande. Se alguém hoje chegar comigo e disser: Conceição, eu queria evocar o espírito para saber se eu vou passar no vestibular, eu iria proibi-lo, dando um exemplo, né? Então, é proibido conversar com os espíritos, evocar os espíritos nesse processo para qualquer atitude que seja medíocre, que seja leviana, que seja vã. Conversar com os espíritos exige sim de nós um aprendizado. Por quê? Porque é uma ciência. Às vezes as pessoas soltam os vídeos por aí absurdos, e algumas pessoas até mandam para mim: tia, olha isso daí, de pessoas dizendo que o espiritismo dificulta muito a entrada das pessoas, porque tem que estudar. Não precisava isso, reunião mediúnica não precisa. Uma pessoa que fala isso é um preguiçoso que não conhece a ciência espírita. Toda a ciência você deve se debruçar e estudá-la. Então, para muitas pessoas é proibido evocar mesmo. Olha aquela brincadeira do copo. Alguma vez o espiritismo diz: vai lá e faça brincadeira de copo? Porque aquilo é uma evocação também. E a gente já viu o grande transtorno que isso trouxe para as pessoas desavisadas. Então, o Moisés proibiu, ele estava certíssimo e deve proibir mesmo. Ele deveria ter proibido mesmo, para tirar essas pessoas dos vícios. E quando você entra nesse vício, a toda e qualquer atitude que você for tomar, você vai evocar os espíritos para isso. Só que tipo de espíritos se comunicam nessa condição? Espíritos levianos. Espíritos superiores não se submetem a isso, em hipótese alguma. Então é por isso a proibição. E que muitos para hoje continuam sendo proibidos. E Moisés era iniciado, né? Era ele iniciado, sabia o tipo de espírito que eles estavam evocando ali naquela Exatamente, balbúrdia, né? exatamente. E o perigo. Né? Vamos lá, mais um pouquinho. Item 3. Agora Kardec. Se a lei de Moisés deve ser tão rigorosamente observada neste ponto, deve sê-lo igualmente em todos os outros. Por que seria ela boa no tocante às evocações e má em outras de suas partes? Porque Moisés também ensinou que quando uma mulher fosse pega em adultério, deveria ser apedrejada à morte. Mas não é só isso, o homem que rouba, o homem que isso, o homem que aquilo. Basta a gente ler as leis de Levítico. Se nós abrirmos o livro de Levítico, tem um monte de lei lá que a gente está vendo que não cabe fazer hoje. E por que essa cabe? Só uma que cabe, né? É preciso ser consequente. Desde que se reconhece que a lei mosaica não está mais de acordo com a nossa época e costumes, em certos casos, não há razão para que também não esteja em relação à proibição de que tratamos. É preciso que se leve em conta os motivos que justificavam essa proibição e que hoje não existem mais. O legislador hebreu queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos, como o provam estas palavras de Isaías. Abre aspas. O espírito do Egito se aniquilará por si mesmo e eu precipitarei seu conselho. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. Fecha aspas. Capítulo 19, versículo 3. Além disso, os israelitas não deviam contrair nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Iam encontrar as mesmas práticas entre esses povos a que se dirigiam e que deviam combater. Moisés viu-se obrigado, por razões políticas, a inspirar no povo hebreu aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhanças e pontos de contato com o inimigo. Para justificar essa aversão, era preciso que apresentasse tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. E daí estas palavras, abre aspas,
O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem tais crimes. Fecha aspas. Interessante, né? Então, como Moisés sabe utilizar a lógica, o bom senso, explicando. Então, nós não podemos... E olha, essa refutação é muito boa. Alguém te diz assim, não, mas Moisés falou que não se deve evocar. Diz, pois é, ele também falou que tem que se apedrejar a mulher adúltera. E aí? E não, dá uma lida no Levítico, quando você tiver um tempinho, vai lá na Bíblia, pega o Antigo Testamento e lê o livro de Levítico. Levíticos são leis que Moisés foi construindo, por isso que ele é chamado de legislador. Agora, lembrando que a gente fala de Moisés para Jesus, tem aproximadamente 1.700, 1.800 anos de distância entre Moisés e Jesus. Como o Kardec diz, era para uma época, né? Era. Para a época atual, da época como ele está falando aqui, já não cabia mais essa lei. E ele usava o nome de Deus, né? Deus falou que era para que pudesse tomar uma veracidade aquilo que ele estava falando. Vamos dar uma paradinha aí? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que nós temos que entender, Moisés, que cresceu no Egito, uma vez ele sabendo da sua cultura, reconhecendo a sua essência, decidiu resgatar seu povo. E o povo já estava vivendo como escravos no Egito há mais de 300 anos, quase 350 anos de escravidão. Então, o que Moisés tenta? Resgatar a sua cultura. Ele tinha que proibir mesmo, porque eles evocavam os espíritos para fazer perguntas frívolas, perguntas inúteis, e isso, em verdade, promove um processo de obsessão muito grande. É proibido conversar com os espíritos, evocar os espíritos nesse processo para qualquer atitude que seja medíocre, que seja leviana, que seja vã. Conversar com os espíritos exige sim de nós um aprendizado. Por quê? Porque é uma ciência. Toda ciência você deve se debruçar e estudá-la. Então, para muitas pessoas é proibido evocar mesmo. Então, o Moisés proibiu, ele estava certíssimo e deve proibir mesmo, ele deveria ter proibido mesmo, para tirar essas pessoas dos vícios. E quando você entra nesse vício, toda e qualquer atitude que você for tomar, você vai evocar os espíritos para isso. Só que tipo de espíritos se comunicam nessa condição? Espíritos levianos. Espíritos superiores não se submetem a isso, em hipótese alguma. Então é por isso a proibição. E que muitos para hoje continuam sendo proibidos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. Graça te damos, amor querido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus.
Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.